Bom, obrigado para a sociedade, principalmente a doutora Leda, que fez o convite. É sempre um grande prazer estar aqui. Eu que fui meio que criado dentro dessa associação de anos atrás, por motivos óbvios. Já preparei muito slide para essas apresentações, embora não apresente com tanta frequência assim. Então, quando a Leda me pediu para falar alguma coisa recente de câncer de pulmão, eu selecionei três tópicos e um quarto tópico que eu achei interessante a gente discutir, que eu acho que é muito importante, talvez seja uma das coisas mais importantes no tratamento de câncer de pulmão, que é a multidisciplinaridade, que é um pouco do que essa reunião hoje traz, né? Então, ter eu aqui como oncologista, o Dr. Dante como radiologista e depois a Juliana como pneumologista, mostra um pouco da importância da multidisciplinaridade no tratamento de todas as doenças, não só do câncer, mas também das patologias pulmonares também. Então a gente vai falar um pouquinho de alternativas a pacientes que não são candidatos à cirurgia no câncer de pulmão, o papel tanto das imunoterapias como das terapias-alvos na doença inicial. A gente, né, tem falado já há alguns anos do papel da imunoterapia e das terapias-alvos na doença metastática, e elas nos últimos poucos anos foram introduzidas na doença inicial também. E daí falar um pouquinho sobre a nossa experiência com tumor board. Então, começando, o prognóstico de câncer de pulmão ele é proporcional ao estadiamento, né? Então, quanto mais inicial é o tumor, melhor é o prognóstico. Então, se você for ver, a gente chama de câncer inicial aqueles tumores estadio 1 e 2, né? Principalmente aqui o 1A, o 1B e o 2A. E o prognóstico deles, principalmente para o 1A, que são tumores pequenos, né? Menores do que 5 milímetros, 1 centímetro, tem prognósticos excelentes, acima de 90% em 5 anos. Um B, né, que é o tumor que a gente começa a pensar em quimioterapia adjuvante, também tem um prognóstico muito bom, de 75% em 5 anos. Esses pacientes são tratados basicamente com cirurgia. Tumores acima de 4 centímetros, a gente começa a pensar em quimioterapia adjuvante. E no estadio 2 e 3, a gente já começa a introduzir o conceito de imunoterapia, que a gente vai falar. E os pacientes não operáveis, né, os estadio 3 mais avançados, fazem quimio-radioterapia com imunoterapia. A grande discussão vai ser cirurgia ou radioterapia para esses pacientes com doença inicial. E a cirurgia teve bastantes avanços, muitos avanços nos últimos anos, né? A cirurgia robótica foi introduzida dentro da oncologia não faz tanto tempo assim. Aqui em Curitiba, o primeiro robô, né, teve um primeiro robô lá no Erasto, que era pouco utilizado, o primeiro robô lá do Graças está fazendo 4 anos, se não me engano. E a cirurgia torácica vem invadindo a cirurgia robótica já há algum tempo, e isso tem facilitado demais os pacientes. Quem tem visto esses pacientes, a recuperação dos pacientes é muito mais rápida, a agressão do paciente é muito mais rápida, onde o cirurgião faz a cirurgia remota, né? Ele não fica em cima do paciente, ele fica numa salinha do lado, e o robô é introduzido de forma bem pouco invasiva, onde a imagem ela é muito melhor para o cirurgião. Os resultados que a gente tem em cirurgia são muito bons. Esse é um estudo, talvez o mais recente de cirurgia, comparando cirurgias lobares com sublobares, onde a gente vê que esse estudo foi desenhado para mostrar que a sublobar é tão boa quanto o lobar em tumores menores do que 2 centímetros. A gente tem um prognóstico muito bom, como eu falei, em tumores iniciais. Agora, existem muitas contraindicações para a cirurgia, né? Então, talvez idade seja uma contraindicação, né? Vocês fazem muita avaliação pré-operatória desses pacientes com doença pulmonar grave, seja fibrose, seja DPOC, e muitos desses pacientes não podem ser submetidos à cirurgia por pouca reserva pulmonar. Comorbidades, às vezes até indisponibilidade de cirurgião. A gente sabe que a cirurgia torácica é uma especialidade que tem tido uma certa deficiência em recrutamento. E muito vontade do paciente, né? Hoje, em 2025, os pacientes têm o Google, então, às vezes, eles chegam no consultório dizendo: Adriano, eu vi que dá para curar de câncer sem operar, eu não quero operar e não vou operar, e ponto final. Né? Mesmo que a gente indique, então, às vezes, tem a vontade do paciente que a gente tem que considerar. Esse é um estudo já antigo da Chess de 2002, mostrando o que acontece com os pacientes quando eles não operam. Então, pacientes com câncer de pulmão pequeno, menor do que 2 centímetros,
Os pacientes que fazem cirurgia têm um prognóstico bom. Os pacientes que não fazem cirurgia têm um prognóstico muito ruim, né? Mostrando que esses pacientes precisam ser tratados do câncer de pulmão, porque a mortalidade câncer específica, ela acontece e ela não é tão infrequente assim. Você vê aqui a mediana vai dar mais ou menos de 1 ano e meio, mais ou menos. Em relação à radioterapia, a gente também teve diversos avanços, né? Então, a gente deixou de fazer planejamentos em 2 dimensões para 3 dimensões, a gente começou a fazer a IMRT, que é uma radioterapia ajustada por imagem, então você consegue ajustar o campo da radioterapia com a imagem, então eles repetiam tomografias toda semana para ir ajustando a tomografia, até o desenvolvimento da SBRT, que na verdade é a capacidade de você entregar uma dose mais alta em menos frações num tecido mais limitado. E o arco, que é você ter a radioterapia que consegue girar 360 graus no corpo e direcionar os raios de uma forma muito mais específica. Isso tudo é chamado pelos radioterapeutas de GRT, que é radioterapia guiada por imagem. E isso são avanços muito importantes que tiveram no campo da radioterapia. Esse é um estudo já um pouco mais recente, de 2019, mostrando, comparando, então, radioterapia tradicional, né, que é a standard, contra a estereotáxica, né, que é chama de SABR ou a gente chama de SBRT. Foram 100 pacientes, a maioria deles eram inoperáveis, a maioria deles T1, poucos pacientes com T2, a maioria deles, todos eles com lesões periféricas, receberam, então, a SBRT, como eu falei, poucas frações, né? A gente chama de SBRT quando é até 5 frações, ou seja, 5 tratamentos, o tradicional 33 ou 20 frações, 33 ou 20 tratamentos diários. E o que a gente vê em termos de resultado é que a linha vermelha, que é a DSBRT, traz um controle de doença e uma sobrevida global bem melhor do que o tratamento tradicional. E a partir desse estudo começou-se a estudar cada vez mais a SBRT no tratamento da doença localizada. Claro que tudo isso tem um custo, então, quando a gente vê em termos de toxicidade, existe uma toxicidade grau 3 maior para SBRT quando a gente compara com a radioterapia normal, mas quando a gente vê em números globais, ela é até menor em termos de volume. Então, menos efeito colateral, porém mais grave. Por que isso? Quando foi se ver, esse é um estudo já, um estudo de fase 2, olhando esse tipo de tratamento, os pacientes tinham um controle muito bom. Quando foram ver a localização do tumor, os pacientes que tinham tumores periféricos tinham um prognóstico ótimo e o central baixo. Por que isso? Toxicidade. 10% dos pacientes morreram em 1 ano e meio por causa de efeitos colaterais da radioterapia. O que acontece? Num tumor central como esse daqui, você faz uma dose alta, essa dose alta pega a mucosa da traqueia ou do brônquio-fonte e causa uma necrose, essa área aqui é a área de necrose, e isso tem uma toxicidade de perfuração, de fístulas, mediastinite e, eventualmente, a morte desses pacientes. Então, passou-se a ser uma contraindicação fazer radioterapia para tumores centrais, radioterapia em dose alta para tumores centrais. Esse é um estudo chamado HILUS, que tentou definir qual que era a área de maior toxicidade. Então, eles delimitaram entre áreas A, B e C e D, baseado na distância do brônquio-fonte, né? E o que se chegou à conclusão, para a gente não perder muito tempo, eles desenharam essa no-fly zone, ou seja, uma zona onde você não pode fazer radioterapia, que é onde você tem maior toxicidade. Então, a morte maior foi no grupo A e B, que seria essa zona aqui, a zona azulzinha aqui e a zona verdinha. Então, toda essa zona dentro de 1 centímetro perto do brônquio são áreas que a gente não pode fazer radioterapia, e isso tornou-se uma prática dentro do mundo da radioterapia. Essa é uma revisão bem recente, agora 2022, comparando, então, cirurgia com radioterapia. Então, todos esses avanços ainda não conseguiram mostrar que radioterapia seja melhor que cirurgia. A gente vê que nesses estudos, tanto em sobrevida global como sobrevida livre de progressão, a lobectomia ainda é superior a esse BRT. Contanto, se a gente for ver em qual subgrupos a gente pode eventualmente oferecer radioterapia, a gente vê que quando você vê em termos de idade,
a toxicidade cumulativa entre radioterapia e cirurgia, elas são muito parecidas. Quando você vê acima dos 70 anos, começa a aumentar um pouco essa diferença de mortalidade para a cirurgia. Mesma coisa a gente vê nesse grupo, né? Então, é pior mortalidade com cirurgia nos pacientes acima de 70 anos de idade. De novo, não é a idade que vai dizer isso, são multifatores que a gente vê, mas a gente vê que a radioterapia começa a ter um papel mais importante. Então, resumindo essa questão da radioterapia, a cirurgia continua sendo o gold standard, a robótica e a vídeo assistida depende muito de acessibilidade, de custo, enfim, hoje em dia ainda tem que pagar a taxa do robô para a utilização. Lobar versus sublobar já é um assunto que a gente tem batido. Tumores abaixo de 2 centímetros a gente oferece sublobar com resultados iguais a lobar. E a SBRT, então, fica como alternativa nos pacientes que têm contraindicações. O segundo assunto é o papel da imunoterapia, e aqui é talvez um assunto um pouco mais complexo, mas seguindo nessa situação de pacientes que fazem radioterapia isolada, esse é um estudo bem recente, tá? Um estudo do ano passado, mostrando então esse paciente que faz SBRT, se ele faz SBRT sozinho, seguido de imunoterapia, tá? É um estudo pequeno de fase 2, então tem só 150 pacientes, eles todos fizeram SBRT, tá? E receberam 4 doses de nivolumab, que é um tipo de imunoterapia, e foram acompanhados em termos de desfecho. E a gente vê que tanto na população do protocolo como na população de intenção de tratamento, teve benefício para o uso de nivolumab. Essa é uma estratégia que a gente tem tentado fazer hoje em dia no consultório, a gente eleva, então, o controle de doença uma redução do risco de recidiva em torno de 60%, então não é um tratamento tão diminuto assim o benefício, mas claro, é um estudo de fase 2, pequeno, que provavelmente precisa de confirmação no futuro, mas é algo que provavelmente no futuro a gente vai fazer para esses pacientes. Mudando então para tratamento neoadjuvante ou esse conceito de perioperatório. Então, terapia neoadjuvante é a estratégia de você entregar um tratamento sistêmico antes do tratamento definitivo. Então, pensando o tratamento definitivo como cirurgia, neoadjuvância seria oferecer algo que você consiga tratar principalmente as micrometástases. É claro que a gente imagina ter uma melhor aderência a esse tratamento sistêmico, pois o paciente vai estar mais rígido e não pós-operatório. E a gente consegue ter uma avaliação de sensibilidade, a gente consegue ver a taxa de resposta, se o paciente consegue, se o tumor é responsivo. Outra ideia em relação à imunoterapia neoadjuvante é que se você imaginar que a imunoterapia é um estímulo da medicação da nossa imunidade contra o tumor, ela vai funcionar melhor se ela tiver o tumor em vivo, porque ela vai reconhecer o tumor, que é uma interação entre anticorpo e antígeno. Então, numa questão de adjuvância, onde você retira o tumor primeiro e daí joga a imunoterapia, vai ter muito pouco antígeno para esse anticorpo reconhecer e agir. Então, a neoadjuvância com imunoterapia, você joga o anticorpo enquanto o tumor ainda está em loco, você faz todo o recrutamento do sistema imune e depois retira esse tumor e o sistema imune está lá para continuar a ser estimulado, e essa é toda a teoria de fazer imunoterapia neoadjuvante. Os estudos de adjuvância eu não trouxe aqui, são estudos muito fracos, que não têm benefício sobre a vida global ainda, então são estudos que eu pessoalmente acabo não acreditando. A maioria desses estudos vai avaliar principalmente a taxa de resposta, porque se viu em diversos estudos iniciais de que taxa de resposta acima de 90%, ou seja, menos de 10% de células viáveis no material cirúrgico, é um preditor de mortalidade. Então, eles acabam avaliando resposta completa, resposta maior e só resposta parcial dentro desses 90%. A gente tem hoje 4 estudos aprovados no Brasil, tá? Recentemente foi aprovado o IDIAN e o 77T, nesse esquema de imunoterapia neoadjuvante. Aqui é um conceito que é importante, então neoadjuvância é só um estudo que faz quimioimuno seguido de cirurgia e não faz nada depois. A gente tem a perioperatória, o conceito perioperatório, que às vezes é confuso, é quimioimunoterapia neoadjuvante, cirurgia e segue com imunoterapia geralmente por 1 ano, a maioria dos estudos segue por 1 ano. Então, essa é a única diferença. A parte neoadjuvante ela é igual nas duas estratégias, a imunoterapia segue na perioperatória.
São esses 3 estudos, né, tem um quarto estudo aqui que ainda não tem resultado. Esses 3 estudos são muito semelhantes, cada um de uma indústria, então cada um usando um tipo de medicação, estudos grandes e robustos, né, 800 pacientes nesses 2 primeiros, 400 pacientes nesse segundo, todos oferecendo 4 ciclos de quimioterapia junto com a imunoterapia, e esses pacientes operam. Em termos de taxa de resposta, a gente vê taxas de resposta completa em torno de 20% a 25%. Se a gente for imaginar quimioterapia, 4%. Tá? Então, a imunoterapia adiciona bastante a taxa de resposta completa, e como a gente viu, taxa de resposta completa é um preditor de sobrevida global. Então, quando você vê as taxas de sobrevida livre de eventos, dos 3 estudos que eu mencionei, uma redução do risco de recidiva em torno de 40%, só por você adicionar a imunoterapia na neoadjuvância. Em termos de sobrevida global, só o Keynote é o estudo mais maduro, que já mostrou esse benefício, então uma redução do risco de morte em torno de 30%. Os outros estudos ainda estão um pouco imaturos para falar sobre sobrevida global, mas é uma estratégia que a gente tem usado. A grande dúvida é fazer só neoadjuvância ou fazer a imunoterapia depois. E isso é uma pergunta importante, porque gera um custo principalmente muito grande ao sistema, e também um custo de toxicidade, né? Imunoterapia não vocês veem muita pneumonite, o doutor Dante cansa de ver pneumonite lá nos exames de tórax. Então, quem que realmente precisa continuar com a imunoterapia? O Checkmate, que são os estudos do nivolumab, eles são o único que tem o estudo de neoadjuvância e o de perioperatório. Então, no Mundial de Pulmão agora, eles fizeram a comparação entre os 2 estudos. Claro, tem que ter muito cuidado dessas análises compostas de 2 estudos, são populações diferentes, mas o interessante é de que, comparando as 2 populações, parece que o perioperatório é melhor do que a neoadjuvância. Mas é para todo mundo? Não. Pacientes com resposta completa, se eles fizeram só perioperatório e tiveram resposta completa, e esse número é igual entre os 2 braços, é 25% para os 2 braços, se ele tem resposta completa, a sobrevida dele é acima de 95%. Não tem por que você fazer 1 ano de imunoterapia a R$50 mil por mês de tratamento com uma toxicidade pneumonia. Então, hoje, embora a gente não tenha essa aprovação em bula, a minha rotina é: paciente fez neoadjuvância, resposta completa, eu não sigo com imunoterapia. Não teve resposta completa, eu paro com a imunoterapia. Os pacientes que não tiveram resposta completa tiveram o benefício de se manter em coisa. Eventualmente, a gente vai ter avaliações também de célula tumoral circulante, que é a análise de célula tumoral por exame de sangue. Isso talvez também nos ajude a selecionar esses pacientes, mas isso talvez venha nos próximos 2, 3 anos. A gente falou também, né, vocês têm ouvido nos últimos anos sobre terapia-alvo, então o câncer de pulmão, principalmente os não escamosos, mudou muito nos últimos anos. Então, desde 2004, quando surgiu o EGFR, hoje já existem 10 mutações em 10 genes diferentes que a gente utiliza como biomarcadores de tratamento, ou seja, cada uma dessas mutações tem uma droga. As 2 primeiras mutações conhecidas, EGFR e ALK, então essas são as 2 mais estudadas. E hoje a gente tem estudos de fazer essas medicações não só para quem é metastático, mas também para pacientes operados. Então, são 2 estudos rapidamente, que pacientes operados que tinham indicação de fazer tratamento sistêmico, então tumores maiores do que 4 centímetros, um B maior do que 4, que receberam ou não quimioterapia, e fazer osimertinib, que é o inibidor da EGFR, ou placebo, depois da quimioterapia, e o médico decidia se fazia quimioterapia. E o que a gente vê são essas curvas bem abertas, né? Então, essa parte de cima é quem fez osimertinib, quem não fez osimertinib é a curva vermelha, mostrando um benefício muito grande do uso do osimertinib por 3 anos, mostrando aqui em todas as análises de subgrupo esse benefício para quem faz osimertinib. Então, isso já é uma rotina. Já foi aprovado no Brasil, ainda não entrou no rol da ANS, o uso do alectinib, que é o inibidor de ALK para pacientes com mutação, estudo também muito parecido. A diferença aqui é que a quimioterapia não era obrigatória, então os pacientes não fizeram quimioterapia, fizeram só alectinib ou quimioterapia. E a mesma coisa, a gente vê um benefício muito maior para quem fez alectinib comparado à quimioterapia. Então, para esses pacientes, a gente também tem feito alectinib. Tem um paciente que eu vejo com a Leda que está terminando o tratamento dele agora, acho que ele é um dos primeiros
o meu primeiro com certeza, mas até um dos primeiros do Brasil a fazer, porque é um paciente que não conseguiu tolerar a quimioterapia e está conseguindo terminar o tratamento. E por último, eu quero falar um pouco da importância do tumor board, da multidisciplinaridade e o que, que a gente tem, né? A gente gosta de ficar, né? Todo mundo fala que nós oncologistas gostamos de ficar mostrando essas curvas com benefício de 10, 20, 30%, e a gente acha isso tudo muito, muito, muito maravilhoso, mas tem muitas coisas mais simples que também nos trazem, né? Então, a ASCO esse ano mostrou que a atividade física reduz o risco de morte em 30% em pacientes com câncer de cólon operado. Então, quimioterapia reduz em 30, mas a atividade física também reduz em 30. Só que a gente adora dar droga cara, mas a gente não gosta de mandar o cara no Parque Barigui andar de bicicleta, ou correr, ou andar, ou fazer qualquer coisa. E multidisciplinaridade é algo parecido, tá? A gente vai ver alguns números disso. O que é multidisciplinaridade? Todas essas especialidades estão envolvidas, e talvez até mais do que eu não mencionei aqui. Mas é o pneumologista, é o cirurgião, é o radioterapeuta, é o oncologista, é o rádio, é o patologista, é a enfermagem, a pesquisa clínica, todo mundo está envolvido no tratamento do paciente. E a gente faz isso diariamente, né? Antigamente eram as velhas conversas de corredor, né? Passar no HC e um conversar com o outro. Ou ligar, né? Aqui imagino que os pneumologistas devem ter mais de 1 milhão de grupos de casos difíceis que você manda um para o outro. O que você acha desse caso? O que você pode fazer nesse caso? Qual que é a tua experiência? Não deixa de ser uma abordagem multidisciplinar. Mas hoje em dia o que a gente mais faz são os tumor boards, que inicialmente eram presenciais, eram reuniões que a gente, né, sentava, conversava, tinha um coffee break como tem hoje aqui, mas a pandemia nos trouxe muita oportunidade dos tumor boards virtuais, né? Como essa reunião hoje está sendo passada pelo Zoom e muita gente está em casa assistindo a reunião, a gente tem feito esses tumor boards virtuais. Lá no Nossa Senhora das Graças, a gente tem tido uma experiência muito boa nessa criação do tumor board, que virou virtual, e eu pessoalmente acho que até ficou melhor, né? O Dr. Dante participa também dessas reuniões. Ficou muito mais prático, muito até pela radiologia, porque eles estão, né, lá no DAP ou em casa, conseguem transmitir as imagens, a gente consegue rever as imagens, todo mundo junto no grupo. A rotina de um tumor board é geralmente alguém apresenta um caso, a gente revisa as imagens e a patologia sempre está presente na reunião, a gente faz a discussão do diagnóstico, se tem alguma dúvida, do procedimento que deva ser feito, qual que é a melhor abordagem em termos de tratamento, a gente discute eventualmente sobre evidências científicas, e aí a gente comunica, né? A gente tem centros de pesquisas, não só eu, mas outros oncologistas que participam têm centro de pesquisa, e a gente até discute oportunidades de entrar pacientes em pesquisa. O que a gente tem de evidência, como eu falei? Aqui no Roswell Park, em Buffalo, nos Estados Unidos, 300 pacientes tratados com câncer de pulmão nos últimos 7 anos em tratamento tumor board. Foram comparados a 300 pacientes controle históricos, tá? Claro, um estudo retrospectivo e tudo, mas com controle. Planejamento terapêutico e sobrevida foram analisados, sempre baseado nos guidelines americanos. O que se viu foi uma sobrevida global de 37 meses para quem tratou em tumor board contra 19 meses. Câncer específica, 48 contra 28, ou seja, uma melhora nas terapias padrões de 80% para 94%, e 41% dos pacientes tiveram o plano alterado depois da reunião multidisciplinar. Isso é melhoria de paciente e não custa nada. Não custa droga, não custa, né, um robô, não custa uma radioterapia mais tecnológica, não custa nada. Outro exemplo, Stony Brook nos Estados Unidos. 2.000 pacientes tratados em tumor board comparados a 2.300 comparados como controle e avaliação de sobrevida no futuro. Conclusão, redução do risco de morte em 5 anos em 35%. Só por fazer uma reunião e discutir o caso em reunião. Então, acho que a gente precisa encorajar, a gente tem lá no Graça, a gente sabe que outros hospitais também têm esse tipo de reunião. Eu acho que a gente precisa encorajar, né? O pessoal da pneumologia precisa participar. É importante a nossa reunião. A Adriana participa, a Roseli participa, o Dr. Roger participa. São reuniões bastante frutíferas e a gente discute bastante com vocês. Eu imagino, né, que isso não serve só para oncologia, também serve para as doenças intersticiais de vocês que são complexas, os DPOCs, enfim. Acho que isso é bastante rico para todo mundo. Então, para concluir, para a gente não tomar mais o tempo, câncer de pulmão está entre os tumores de que mais avançaram nos últimos anos.
a sobrevida deixou de ser, o câncer de pulmão deixou de ser uma doença fatal, né? Eu lembro, na época que eu vi que a Juliana chegou aqui, que é minha colega de turma, em 2002, a sobrevida de câncer de pulmão metastático era 8 meses. Tá? Então, hoje, a média é 30 meses. Hoje, a gente tem muitos pacientes que vivem 5, 10 anos com doença metastática, com tratamentos sequenciais. Os avanços não foram só na oncologia, foram em todas as áreas, robótica, radioterapia, e também na nossa área, como eu mostrei. E o tratamento multidisciplinar é sempre essencial, e eu acho que isso é importante valorizar. Obrigado.